Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, porque seu é o reino, o poder e a glória, de hoje para todo sempre. Amém. Amém. Deus seja eternamente louvado. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Tudo posso naquele que me fortalece. Operando Deus, quem impedirá? O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Amém? Amém. Deus seja louvado, a paz do Senhor para todos vocês e sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. A paz do Senhor, pastor. A paz, missionário. Seja bem-vindo. Amém. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Deus Glória seja a Deus. louvado. Obrigado, Senhor. Deus é bom, o diabo não presta e nós somos mais ou menos, não é, irmãos? Amém, amém. Glória a Deus. Qual é a palavra que Deus te mandou, pastor? Oh Deus, fala conosco, Jesus. Fala, Deus. Oh Espírito Santo de Deus. Deus mandou uma palavra aqui para mim. Vocês notaram que eu estou com um pouquinho de pressa? Olha aqui, ó. Toda mulher sábia edifica sua casa, mas a tola a derruba com as próprias mãos. Aleluia, Jesus. Alabasto e decanta, abriasturiandas. Lê de novo, divina. Toda mulher sábia edifica sua casa, mas a tola derruba com as suas próprias mãos. Amém? Amém. Amém? Amém. Quantas vezes acontece algo no nosso lar, na nossa casa, nós jogamos a culpa em alguém e Deus fala aqui, né, que nós que somos culpados, porque ninguém pode mexer na nossa casa, porque a casa é sua. A casa que Deus te deu é sua, mulher. Você manda, ela é sua, cuida da sua casa, harabre, astu e decanta labai, porque ela é sua. Aleluia, Jesus. Amém? Glória a Deus. Ela é sua, olha que Deus mandou para nós. É verdade, Senhor. Amém? Glória não a é Deus. do vizinho, não é da sua amiga, não é da amiga do seu marido, não é da tua sogra, não é da tua cunhada, a casa é sua. Xarabre, asto e decanta, manto larrasto. Glória a Deus. Ninguém tem que mandar na sua casa, nem mesmo o seu marido. Olha a autoridade que Deus dá aqui. Porque se você deixar na mão dele ou na mão dos outros, não vai ser a mesma coisa que você. Amém. Essa palavra é muito forte. Verdade, que Deus Senhor. deu aqui. Falou, fala, filha. Glória a Deus. Não dê a chave da tua casa, não deixa ninguém mudar um copo de lugar, mudar uma toalha. Não deixa, a casa é sua. Deus está falando que a casa é sua, é você que manda. Glória a Deus. Fulano vai vir em casa hoje. Você convidou? Eu não me lembro de ter convidado. Amém? Amém. Se você não quiser receber, você não receba, porque a casa é sua. Xarabre, asto e decanta, labás. Olha o mistério, hein, pastor? Olha que benção. Verdade. Primeira Glória a vez Deus. que Deus manda essa Mistério. mensagem aqui para mim. Amém? Amém. A casa é sua. A mulher sábia, ela edifica a casa. O homem sábio, ele não edifica a casa, não. Aqui está falando que a mulher sábia edifica a casa. Porque se eu for um versículo a mais, que eu conheço essa palavra, nunca tinha tirado assim nessa forma que Deus mandou agora para abrir a live. Mas se você for em frente, Deus ainda fala assim, o que anda na escuridão, o que anda na escuridão, Aleluia. teme ao Senhor, mas o que desvia dos seus caminhos o despreza. Olha, e seguindo aqui, fala que a mulher sábia edifica a casa, a tola destrói. Amém. Não é assim? É verdade, Senhor. Destrói. Amém? Então o seu lar não vai ser destruído, mas depende de você só. Não depende do seu marido, não. Amém? Amém. Porque Deus escolheu você. Você é a mulher sábia. É do jeito que você quer.
Não quer? Então não quer. Ele tem que respeitar. Aí você vai lá na Bíblia, no livro de Provérbios, capítulo 14, e você fala o que Jesus fala aqui, ó. Amém? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Porque Deus é fiel. Verdade. Passa a palavra para o pastor. Amém? Obrigado, Jesus. Deus seja louvado. Deus é poderoso, né? Deus cuida de nós, né, igreja? Deus cuida, Deus pastor. cuida demais, glória a Deus. Isso que dá alegria no nosso coração, de ver como o cuidado de Deus, ele é presente na nossa vida a cada dia. A cada dia, a cada Amém. acontecimento na nossa vida. Você Aleluia. observa bem que você vê o cuidado de Deus conosco. Por pior que seja a situação, você vê o cuidado de Deus ali em cada detalhe. Porque Deus, ele cuida, né? Aleluia. A palavra do Senhor nos diz que o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça de Deus. Aleluia. Amém? Então, o poder de Deus, aquele que anda com Jesus Cristo, ele não vive no pecado, ele não vive com as coisas más desse mundo, ele não vive o inimigo passando ele para trás, não vive, porque o Espírito Santo de Deus ninguém engana, né? As pessoas enganam engana a outra, mas a Jesus ninguém engana, porque ele vê tudo, ele sabe de tudo, ele olha tudo, amém? E ele cuida dos dele, né, missionária? Com pastor, toda a sabedoria que Deus tem, ele cuida dos dele, ele cuida de mim, ele cuida de você, amém? Então Deus está cuidando de você, Deus está cuidando da tua casa, da tua família, Deus está olhando, Senhor, todas as tuas necessidades, o Senhor está olhando, daquilo que te faz mal, o inimigo quando tenta entrar na tua casa, Deus está olhando, ele não engana, ele pode enganar a gente, mas Deus ele não engana, missionário. Com certeza. Não é verdade? Deus ele não engana, por isso que Jesus é o alfa e o ômega, é o princípio e o fim. Ele Aleluia. é tudo na nossa vida, não é verdade? E Deus é bom demais. A palavra que eu tirei aqui no livro de Lucas, que fala assim, ó, a verdade sobre a ressurreição. A verdade sobre a ressurreição. Aleluia. Alguns dos saduceus que pregam que não há ressurreição, chegaram para Jesus com a seguinte questão: Mestre, Moisés nos legou por escrito que se morrer o irmão de alguém, sendo aquele casado e não deixando filhos, seu irmão deve se casar com a viúva e gerar descendências ao falecido. Pois bem, havia 7 irmãos, o primeiro casou-se e morreu sem deixar filhos. O segundo e o terceiro, e mais tarde os demais, da mesma forma, casaram-se com ela. E morreram os 7, sucessivamente, sem deixar nenhum filho. Finalmente, faleceu também a mulher. Na ressurreição, de quem ela será a esposa, visto que os 7 foram casados com ela? Olha que mistério. Então Jesus lhes esclareceu: os filhos deste século casam-se e se dão em casamento. Todavia, o que forem julgados dignos de tomar parte do mundo vindouro e na ressurreição dos mortos, não mais se casarão, nem serão prometidos para matrimônio. Amém? Amém, missionária? Amém. Olha que Deus fala conosco, cuida do dia de hoje. Amém? Essa palavra fala assim, observa o dia de hoje, cuida de agora. Amém? Não tenta calcular o que vai acontecer amanhã, o que vai ser o dia de amanhã. Viva o dia de hoje, porque o dia de amanhã, Deus que sabe o que vai acontecer. E não cabe a nós planejar e nem fazer, e nem tentar adivinhar o que vai acontecer no dia de amanhã. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Cuida do dia de hoje, porque o dia de hoje, aleluia, glória, é o dia que Deus te deu para te dar a tua vitória. É o dia que Deus separou você para mostrar o poder dele na tua vida, né? Porque o dia de amanhã pertence a ele. Amém? E hoje Deus te deu força para você lutar. Hoje Deus te deu força para você orar a Deus e clamar a Deus e adorar o Senhor, Aleluia. Senhor, seu Deus. Amém? Adorar o Senhor, seu Deus. E Ele vai cuidar de você. Ele continua cuidando de você. Em nome do Senhor Jesus.
Amém? Então, o dia de amanhã a Deus pertence. Hoje Deus tem bênção para a tua vida. Aleluia. Amém? E o dia de amanhã Ele está cuidando para você. Você não vai ser, o inimigo não vai te surpreender e nem vai te fazer mal algum, porque a tua vida está nas mãos do Senhor Jesus. Amém? E Ele é fiel para te guardar e te proteger. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Espírito Santo de Deus. Aleluia. Amém, missionária? Amém, pastor. Deus é Amém. fiel. Glória a Deus. Aleluia. Amém, Jesus. Aleluia, glória a Deus. Acabou? Pode falar. Não, estou ouvindo a palavra que o senhor está Glória a Deus. falando conosco. Amém? Amém. Então Deus te ama. Deus te ama. E o inimigo não vai prevalecer na tua vida. Em nome do Senhor Jesus. Não é verdade, Senhor? Glória a Deus. Aleluia. Se você entrar profundo, né? Eu estou esperando aqui o pastor ver se ele tem mais alguma coisa sobre essa palavra. Nesse daí todo mundo está se perguntando. Quer dizer que eu posso casar com meu cunhado? Não tem lógica, né? Aí cada um examina a si mesmo. Aleluia, Jesus. Amém? É nojento, não é verdade? Nós que somos mulheres, somos íntegras. Aleluia. Né? E também eu creio que os homens também, se nós morrêssemos, que nós não vamos morrer, então eu já vou pular se nós morrêssemos. É isso, tá vendo? É assim mesmo. Eles não casariam com a minha irmã, né? Porque não tem lógica, né? É nojento, aquele tempo da pedra, né? Agora, irmãos, todos que casaram, se você entrar na palavra, na ciência, na palavra revelada, Aleluia. Não é assim não, porque aí Deus te manda a revelação. Por isso que eu gosto da palavra revelada, porque quem casou morreu. Vê se alguém ficou vivo ali. Morreu todos. Amém? Amém. Porque o preço do pecado é a morte. Arabasto e canta labriasturiandas. Amém? Deus seja louvado. Amém, pastor? Amém, missionário. Então, com Deus é sim, sim, não, não. Aleluia, Passando Jesus. disso é procedência maligna. Amém? Glória a Deus. É sim, sim, não, não. Passando disso é procedência maligna. Deus é lindo, Deus te ama, Deus te protege, Deus te dá sabedoria, Deus te dá força. Aqui nessa palavra que eu tirei, o Espírito Santo te entregou, foi uma casa para você administrar. Aleluia, Jesus. Amém? Glória a Deus. Você é administradora do teu lar. Amém? Não é? Então, olha como o Espírito Santo de Deus confia em nós. Aleluia, Jesus. Olha como ele confia. Glória a Deus. Eu estou te entregando aqui, ó. Se você for sábia, você vai edificar a tua casa. Se você for tola, você vai destruir. E a gente vê tantos lares destruídos, não é? Tantos lares destruídos. Aí você entra lá para saber por que foi destruído. Por quê? Eles eram... Tá falando o quê? A Fabiana falou, verdade, Senhor Jesus. Então, glória a Deus. Oi, filho, seja bem-vindo. Que bom te ver na live de mamãe. Cadê minha Alice? O dia que eu não vejo a Alice, eu sinto falta. Irmãos, ô menina que tá. Glória a Deus. Eu precisava de ver ontem ela enfrentando o pai dela, provocando o pai dela. Então, mas eu saí de perto para me dar risada, sabe? Porque ela é assim mesmo, ela começou cedo. Quando ela sabe que a gente não quer uma coisa, ela faz até, sabe, para te ver. E nisso ela baixa a cabeça, ela dá risada, ela olha para você, ela dá risada. Tá linda. Então, irmãos, vamos continuar assim, aleluia, edificando a nossa glória casa. A Deus. Porque aqueles que Deus uniu, ninguém separa, né? Amém. E só Ele separa. Amém? Verdade, o seu lar, ele é alicerçado por Deus. Se você vê algo que não... Agora Dá licença um pouquinho.
Glória a Deus. Olha lá. Tchau. Olha lá aí. Nossa, que bonito. Glória a Deus. O William vai sair um pouquinho da live, mas ele vai voltar logo, tá? E vai com Deus. Então, irmãos, leva o Xoxô, vai com ele no colo, ou põe ele na coleira. Então, irmãos, o Espírito Santo de Deus, é que a Ágata, ela foi para um passeio hoje, né? Disse que ia chegar às 7 horas. Mas nessa chuva, eu já sei que para todas as marginais de São Paulo, né? Olha aí, chegou agora, 8 e pouquinho. Mas, graças a Deus, chegou. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Então, o Espírito Santo de Deus, irmãos, ele é fiel. Ele alegra o seu coração, porque Deus entregou. Não foi uma. Hoje eu orei muito por nós mulheres, orei muito. E orando, e coloquei o pastor para orar para os homens. Amém? E eu vi o pastor, acho que repetiu umas 10 vezes. Senhor, abençoa o Wellington. Senhor, abençoa o Paulinho. Senhor, ajuda ele. Senhor, abençoa o Josué. Falei, meu Deus, abençoa o Everton, abençoa o Jonathan. Aí, irmãos, e eu orando também, Senhor, dá força, dá sabedoria para tuas filhas, enche elas do Espírito Santo. Senhor, as suas filhas estão pedindo dons espirituais, porque Deus quer te usar, Darlene. Deus quer te usar, Deus está te tirando a timidez. Fabiana, Deus, você não tem noção como o Espírito Santo de Deus já te usa, Harabasturianos. E usa muito, Fabiana. Ele é contigo. Laís, você é usada por Deus na marra. mas é usada tremendamente. Ela sabe por que eu estou rindo aqui. Porque Deus é na vida dela. Amém? Deus é fiel. E bem-aventurado, todas as vezes que eu tiro uma palavra para ela, Deus fala assim. Bem-aventurados são aqueles que obedecem, né? E ela é muito obediente a Deus. Então, irmãos, são mulheres que são usadas por Deus, né? Você não pode calar. Foi naquele tempo, lá atrás, lembra? Que não podíamos abrir a boca nas igrejas, não podia falar nada. Lá atrás, né? Não é nem do nosso tempo, mas era assim a lei, quando era olho por olho, dente por dente, né? Mas hoje nós podemos falar, hoje Deus nos batizou com o Espírito Santo, podemos orar em línguas. Ô, irmã, eu queria, hoje uma moça falou para mim, irmã, eu queria falar em línguas, por que eu não falo? Que língua é essa? Aí eu falei, peça para Deus para te batizar, né? Porque Deus, quando tem um mistério e não quer que ninguém saiba, aí ele usa você em línguas. Porque o diabo, ele só sabe o que você fala. Agora, se você fala em língua dos anjos, ele não sabe o que você está falando. Amém? Por isso que o Espírito Santo de Deus nos batiza com o Espírito Santo. E todas vocês que hoje, até a Juliana, que estão na live, são batizadas com o Espírito Santo. A Juliana estava falando, eu? É você sim, é batizada com o Espírito Santo de Deus. Amém? Porque eu estou falando isso, porque Deus está me falando aqui, Xarabre Asturiandas. Não tenhas medo, né? Não tenhas medo. E Deus, vocês são mulheres de Deus. O Espírito Santo de Deus é conosco. Amém? Aí eu falo assim, por que, irmã divina? Deus, ele tem um carinho muito especial com nós mulheres. Tem com os homens também. Amém? Tem com os homens também. Mas com nós, uma
Ele sabe que nós não somos sexo frágil de jeito nenhum. Nós somos mais fortes do que muitos homens. O William mesmo, hoje eu falei para ele, nossa, William, pelo amor de Deus, essa dor da coluna aí, você só vai ficar assim agora deitado. E se você mexer um pouquinho, tomar mais uma injeção, não vem com injeção pro meu lado, não, chega, aquela injeção dói muito. Karina passou uma injeção que ele falou que queima que nem... que queima, mas a Karine falou, irmã, dói, mas a única coisa que alivia é essa injeção. Aí eu falei para ele, porque ele estava chorando, ele não dorme de noite, ele reclama, né? Vai dormir, ele põe uma pia de cobertor, travesseiro, tudo que ele acha para ficar com as pernas assim. Então, dói muito. Aí eu falei para ele, ora um pouco, dobra os joelhos e ora. Ora, porque eu tenho certeza que Deus vai te curar. Que Deus vai te curar. Deus cura tanta gente, por que não vai curar você? Porque você desobedeceu. Amém? Quando você desobedece a Deus, aproveitar que ele não está aqui, que aí eu falo, né? Mas se ele chegar, eu continuo falando também. Quando você desobedece a Deus, o Espírito Santo pesa a mão. Pareceu um serviço para ele, não era... Na primeira semana já não era para ele mais. Falei, não vai. Não, não estou precisando. Foi, cresceu, achou que todos são iguais, né? Chegou, amor, como é que foi o passeio? Benção? Então tá bom. Cadê o William? Aí foi. Recebeu nada. Não, agora, então, se não recebeu, você vai? Vou. Aí falou, vamos lá comigo? Aí qualquer coisa você cobra. Eu não gosto de cobrar. Né? Aí eu não cobrei, que ela, o William, aí eu só olhando. Eu só falei para essa mulher não vai te pagar. Imagina que não vai. Eu falei, não vai pagar. E não pagou. Carregou peso, subiu escada carregando coisa, carregando cerâmicas, como é que chama? Como é que chama, William? Ele já chegou. Revestimento, lá subiu, agora está aí. Mas eu creio que essa noite Deus cura o William. Quem crê, fala amém. Porque Deus falou para mim que é Ele que vai curar. E ele vai aprender a obedecer. Amém? Porque o homem obediente, eu estou contando que você tem muito. Por isso que você está com a coluna doendo. Porque não é só o homem, não, é a mulher. Nós temos que ter o discernir e obedecer a Deus, irmãos. Se Deus fala, vai, faz. Se não fala, não faz. Amém? Por que eu falei que a Laís ela é obediente a Deus? Um dia eu vou contar para vocês. Hoje eu não posso ainda não. Mas ela é obediente, é ou não é? Isso. Glória a Deus. Verdade, Senhor. Amém? Amém. Aí, eu creio, irmãos, Jesus, nem tudo eu falo. O pouco, eu sou assim. O pouco com Deus é muito. E o muito sem Deus é nada. Você pode ter milhares, você pode ter milhões e milhões, mas se você não tiver Deus, você não tem nada. Xarabe, é verdade, Senhor. Glória a Deus. Amém. Amém. A Biana está falando, vai estar bem. Vai. Amém. Eu creio também. Em nome de Jesus. Doeu agora para você ir lá buscar a menina? Dói, pé. Coluna. Pô café. É bullying. Aí, irmãos, porque dói o pé, diz que dói o pé, dói a perna, dói as costas, né? E assim, é difícil. Aí, irmãos, o Espírito Santo de Deus falou que vai curá-lo. Glória a Deus. Agora também, aprenda, né? Eu creio que agora ele não vai fazer só um serviço que já está aí batendo nas portas, que ele vai mesmo, mas aí ele não faz mais isso, né, pastor? Você crê? Amém, eu creio. Então. Aí vai fazer a sobra de Deus. Amém. E terminar minha casa. Então, irmãos, Deus, Ele é maravilhoso. Deus é fiel. Amém? E nós temos que ter Deus, colocar Deus em primeiro lugar em tudo. Perguntar para Deus, eu posso ir até para você ir na esquina. Você tem que perguntar para o Senhor Jesus. Eu posso ir lá, Senhor? Eu estou saindo, o Senhor me guarda.
O William acaba de sair, tchau. Eu falo, vai com Deus, William, Deus te guarda. Aí já entrego ele nas mãos de Deus, que ele só anda correndo, né? E para Deus guardar. E tudo, vocês também têm que fazer isso. Amém? Guarda. Amém, Amém? Amém? Deus é fiel. Obrigado, Jesus. Quem quiser pedir um versículo, peça, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus seja louvado. Glória a Deus. Quem tiver um Obrigado, testemunho... Deus. A irmã Sônia Aleluia. disse que tinha um testemunho para contar, disse que eu não dei oportunidade para ela. Ela está na live? Acho que não, né? Não vi. Eu também não vi. Se ela tiver, ela vai falar. Irmã Glória a Sônia, Deus. se estiver na live, a missionária Sônia lá do Paraná, ela está muito feliz. Falou, irmã, eu preciso contar o testemunho para honrar a senhora. Eu falei, não, eu não quero honra, não. A honra e a glória é para o Senhor Jesus, né? Conta para edificar a minha fé, para edificar. Ela está pedindo 16. A Darlene pediu 16. Então, irmãos, é assim. Amém? Quando ela entrar na live, ela deve estar cuidando dos filhos dela lá. Ela vai contar um testemunho. Isso é um testemunho maravilhoso. E eu creio em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus seja louvado. Darlene pediu 16 e o Wellington pediu o 20. Glória a Deus. Quem achar primeiro, lê. Amém? Amém. Eu vou ler o 20 aqui para você, Wellington. Deus fala assim, ó. O pobre é aborrecido até pelo seu próximo. Porém, os amigos dos ricos Aleluia, Jesus. são... Ô, irmãos, aborrecido mesmo. Eu pensei que era esquecido, mas não é não. O pobre é aborrecido até pelo seu próximo. Porém, os amigos dos ricos são muitos. Amém? Amém. O Wellington, é o Wellington, né? Wellington. O Wellington. Você entendeu, É verdade, Wellington? Senhor. Então, você, com certeza, essa palavra que Deus está te dando aqui, Ele já está te mostrando. Você é pobre, foi pobre, que pobre agora é o diabo, não é? Aleluia. As pessoas se afastam de você, se afastam da gente. Mas Deus vai mudar a tua vida, porque Ele tem te prometido Eu creio, aqui. Jesus. E é assim que Glória eu a creio, Deus. Xaracantarabriasturianas. Aí você vai ver quantos vão, ai, como você tá bonito, ai, não é, pastor? Verdade. Vai jantar lá em casa, vai... Nossa, irmãos, é assim que eles fazem. Eu já vivi isso. Ai, mãe, então você é rica? Não. Quando eu fui tomar conta da empresa lá em Minas, né, pastor? Isso Eu não mesmo. fazia comida em casa, irmãos. Até dono de restaurante mandava a gente jantar lá, ia buscar nós. A hora que descobriu que a firma estava falindo, até a comida que a gente comprava para os funcionários, as marmitas, ele mandou receber num dia, teve que pagar, lembra? O povo se afasta. É verdade, Senhor. Então, nunca se deixe enganar. Hoje Deus está falando que você sabe quem é o Wellington e quem não é na sua vida. Amém? Só erra se quiser. Porque os filhos de Deus jamais serão enganados. Não é? Verdade. Os filhos de Deus jamais serão enganados. É a mesma coisa. Pega um carro bonito aí. Todo mundo, né? Olha, lá vem o William, lá vem o Wellington. Pega um carrinho aí que tem que empurrar para andar, o povo só vai deixar. Amém? É É assim. verdade. É assim. É assim mesmo. Eu cansei de empurrar o carro para o William. Mas ele fala, vem aqui que eu vou, que eu empurro. Eu não vou porque eu tenho medo. Eu no volante e alguém empurrando o carro. Eu acho que eu não vou ter o controle. Eu acho que é aquele negócio, já estou empurrando, o freio vai falhar. Eu, não, pode deixar que eu empurro. Né? Aí eu empurro o carro. Mas Deus está vendo. Entendeu? Glória a Deus. Então não se deixa, Deus fala, diga para o meu filho não se deixar enganar, porque o diabo já te enganou 3 vezes e agora Deus não permite que ele te engana mais. Amém, Wellington? Amém. Tá Glória a entendendo Deus. o recado de Deus?
Ele falou amém. Agora você sabe quem é e quem não é. Xarabre, asto e decanta lá vai. Se você está de carro, você está bem vestido, todo mundo te conhece. Mas vai, né? Verdade. Vai andar aí com um carro que tem que pegar no tranco. Ninguém te conhece. E eu sei que eu já vivi isso, não faz muito tempo, não. Amém, pastor? Amém. É verdade. Então, Glória a hoje Deus. eu sei quem eu quero na minha mesa comendo comigo e quem eu não quero. Amém? Hoje eu sei para quem eu dobro meus joelhos, só se Deus falar, tem que orar, filha. Tem que orar. Aí sim eu oro, mas ao contrário, oro não. Harabastur. Irmã, você é ruim, eu não, Deus mandou. Não é, pastor? Glória a Deus. Deus fala na Bíblia aqui, ó. Verdade. Deus sabe, né? Por quê? Porque você não pode dar pérolas para os porcos. Verdade. Alabastur e decanta. Quando a gente tem que orar para alguém, Deus incomoda, né? É. Nossa. O poder de Deus é muito forte. Amém? Verdade. Então, Glória a guarda Deus. essa palavra. Foi dado o recado. Ah, chegou o pitbull. Então, foi dado o recado, irmãos. Não se deixe enganar. Tem gente que Deus está fechando a porta da sua casa para a pessoa, que não é digno de você receber, sentar, você servir café, servir almoço, servir jantar. Não é digno. Xaracan, tarabai, Aleluia. xurican, É verdade, Senhor. tá com fome? Vai comer no restaurante. Glória a Deus. Porque na sua casa não mais. Oh, glória a Deus. Amém? Aleluia. Deus está falando com você mesmo. Verdade, Senhor. Toma posse em nome do Senhor Jesus. Chega. Deus é fiel. Deus é bom demais, né? Quem pediu É a verdade. palavra? A Darlene, né? Tinha pedido É. do 16, né? Isso. Ó, 16 diz assim: o povo da Síria comprava os teus muitos produtos e tuas excelentes mercadorias, e em troca te pagavam com turquesa, esmeralda, tecidos valiosos em púrpura, artesanatos finos bordados, linho de grande qualidade, corais e rubis. Amém? Prepara Olha, para uma só coisa grande boa, hein, mudança de glória a vida, Deus. Darlene. Prepara Amém, teu amém. coração. Já começa. Amém? Amém. Porque é Deus que está mudando Glória a a tua Deus, vida. eu creio, Pai. Deus está mudando a tua vida. Porque tudo, a gente sofre, irmãos, sofremos todos. Jesus sofreu, porque nós não vamos sofrer, não é? É óbvio que nós não vamos sofrer que nem Jesus. É verdade, Ele não ninguém aguenta. suporta, né? O que é suportar a Verdade. chibatada? É. Então, irmãos, mas ele abençoa, ele está vendo. Então, ele te manda, a Bíblia também, o próprio Jesus nos diz que ele te manda 100 vezes mais. Não é? Verdade. Tudo que você sofreu. Ele transforma o nosso sofrimento em bênção. Ai, eu tenho um montão Aleluia, de bênção. Jesus. E vocês aí também têm um montão de bênção para receber. Aleluia. Amém? Verdade, Senhor. Jesus, irmãos, ele tem um jeito de trabalhar na nossa vida tão lindo, tão lindo, tão lindo, que é só ele que sabe fazer assim. Ele nos valoriza. Por isso que tem aquele louvor assim, eu quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus, não é? Amém. Porque Jesus, ele sim, sabe nos valorizar. Verdade, Senhor. Amém? É só Amém. ele. Verdade. Porque ele é Deus. Ele é Deus. Verdade. Amém? Olha o que ele fez com aquela mulher que estava sendo apedrejada. Ia ser, né? Verdade. Achou a Glória a cabeça, orou, tranquilo, que Jesus é muito tranquilo. O que ele falou? Atire a primeira pedra àquele que estivesse em pecado. Todos ali eram imundos, tinha pecados. Verdade. E ele falou para a mulher, vá mulher, que ninguém, Verdade. né? Que ninguém te acuse, né? Ninguém te aponte, E que não ninguém peques mais, é verdade. e não peques mais.
Aleluia, É Jesus. Deus. É verdade. Ele está ali, ele está vivo. Jesus está vivo, ele está aqui, ele está aí, ele está nos vendo, ele está em todos os lugares, onisciente, onipotente, onipresente. Amém? Essa Amém. hora tem milhares de igrejas, tem milhares de cristãos aí fazendo culto, fazendo o que eles quiserem lá, falando de Deus. Deus está lá presente. E Aleluia. ele não está presente ali na porta do bar também? Tá. Não, porque ele é Verdade. Deus. Ele está entre nós, né? Verdade. Ele fez o mundo. Verdade. Ele já deixou bem claro. Eu fiz o mundo, né? Mas vocês não pertencem a esse mundo. Amém? Só que enquanto isso, ele nos guarda. Ele nos protege. Aleluia. É verdade. Amém? Amém. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Glória a Deus. Amém? Amém. Deus seja louvado. A Karina pediu uma palavra. Tirar uma palavra. Deus Karina deu a e Josiel. palavra para Glória a você. Deus deu Glória a a Deus. palavra para você. Fala com ela, Jesus. Vai, pastor. Glória a Deus. Ô Espírito Santo de Deus. Olha que palavra linda, ó. Jesus ungido para a Páscoa. Ó, Jesus ungido para a Páscoa. 6 dias antes da Tá Páscoa, chegando aí. Jesus foi para Betânia, onde estava Lázaro, que havia morrido e fora ressuscitado dentre os mortos. Então ofereceram-lhe um jantar. Marta servia, enquanto Lázaro era um dos convidados sentados à mesa com Jesus. Amém. Tá vendo? Que bênção. Glória a Deus. Tá vendo, Karina? Deus está reunindo Aleluia. a sua família. Você quer falar mais? Pode falar? Não. A sua família, Karina. O Espírito Santo está me falando aqui. Tem hora que você acha que vai se destruir, vai acabar, vai fazer plástico. Amém? É ou não é? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Só que Deus manda te dizer que não. Amém. Não depende da mulher deles, não depende de ninguém. A tua família, você entregou Harás, Turiandas nas mãos de Aleluia, Jesus. Jesus. E o diabo não pode tocar. Por isso que eles não têm poder, ele não tem poder de destruir, É verdade, Senhor. de desandar. Se ele tivesse, você não estaria mais casada com Josué, nem o Josué com você. Amém? Por quê? Porque Jesus está no teu casamento. Aleluia. As alianças, quem colocou nas suas mãos foi Jesus. Aleluia. Arastu É verdade, e decanta alabasturias. Por isso que Deus falou, fala para minha filha, e eu vou tocar nela. Porque eu não gosto de chegar nas pessoas e falar assim, eu Ô entrego a Espírito profecia. Santo de Deus. Se Deus manda eu entregar, eu entrego. O dia que ele não manda, eu não entrego nada. Mas Deus falou, a minha filha, ela vai sentir o desejo do coração de casar. Aleluia. Glória a Deus. E você vai celebrar. Falei eu aqui e ela lá, né, Jesus? Aí já pensei, opa, nós vamos viajar, William. Gosta de Glória a viajar, Deus. irmão. Aí Deus, não, na live. Porque através dela, o mesmo Espírito que está nela vai estar em outras pessoas que vão querer que você também celebre o casamento em meu nome. Aleluia. Depois de você, Karina, já tem 3 pedidos. Pessoas que querem casar na live. Falei, eis-me aqui, Senhor. Então, eu Aleluia. creio em Deus. Glória a Deus. E depois que você fez tudo como manda, não ia falar manda o figurino, não, manda Deus, teu casamento não está uma maravilha? Responde sim ou não. Glória a Deus. Ela falou, glória a Deus, amém, verdade. Então, porque nós temos que chamar Deus em tudo, irmãos. Amém? Por isso que ele fala, eu estou perto daqueles que choram. Oh, glória a Deus, é verdade, Senhor. Eu estou perto daqueles que choram. Porque os que estão felizes, muitas vezes estão numa festa, nem lembra que Deus existe. Aleluia. Quem está falando casamento ali? A Darlene falou, eu também quero que a senhora e o pastor abençoem meu casamento.
Logo, logo, em nome de Jesus. Pode ter Amém, com certeza. certeza. O maior prazer, em nome Verdade. de Jesus. Deus é fiel. Tá vendo? Então, irmãos, 4. Falei que era 3, agora tem 4. Então, é diferente. Oh, Deus fiel. Porque se não está alicerçado em Deus, é que nem uma casa. A casa, se você não coloca uma coluna muito bem verdade. feita, ela Verdade. cai. Não cai, pastor? Cai, com Eu pergunto certeza. para ele porque ele mexe com essas coisas, né? Aí certeza. a casa cai. Aleluia. É a mesma coisa é o casamento. O casamento tem que ser alicerçado por Deus. Verdade. Se o homem quiser pular, como é que é? Pular muro, como é que fala? Quando o homem trai a mulher, o quê? Pular muro, ele pode até pular, mas que ele vai quebrar as 2 pernas, ele vai. Amém? Porque Deus é responsável e a mulher também. O que vai para um, vai para outro. Verdade. Ralabasto, Deus cuida, né? canta, alabastria. Verdade. A mulher também. Amém? Por isso que os casamentos têm que ter Deus. Eu não sei por que, mas Deus está mandando eu falar e eu estou falando. Amém? Deus seja louvado. Então, Karina, fique em paz. Que a sua família não vai ser destruída, que nem o inimigo queria. Aleluia. Amém? O inimigo já tentou matar esse Josué umas 10 vezes, só que Josué é temente a Deus. E ele te ama. Mas sempre o diabo estava no meio. Estava ou não estava, Karina? Ele estava. Irmãos, ela achou até roupa dentro da casa dela que... Ela falou, como que veio parar aqui essa roupa? É. E os dois... Glória a Deus. É igual eu e o William. Fiel, Eu e o William Senhor. só andamos juntos. E às vezes ele fala, eu estou trabalhando em tal lugar, e eu passo por onde ele está. Ah, vim te trazer isso aqui. Ah, teu telefone não está desligado? Ah, não sei o que tem. Né? Só andamos juntos. Não damos brecha para o inimigo. Tinha um rapaz lá em Minas que falou assim, Divina sem William? William sem Divina? Não. Aí eu falava assim, olha, nós não ficamos sem Deus, né? Porque Deus, irmãos, Ele uniu. E aquele que Ele une está unido. Verdade. Amém? Ninguém quebra. Aquele que é abençoado por Deus, não é verdade? É, não é, pastor? Verdade. Ninguém quebra. Quando Deus Então abençoa, vale é muito a diferente. pena Glória a Deus. você chamar Jesus para o seu casamento. Você chamar Jesus para a sua mesa de jantar. Você chamar Jesus para a sua mesa do café. Fiz um café especial para o meu marido. Vou chamar ele para vir tomar Aleluia, esse café Jesus. comigo. Glória a Canta, Deus. alabasturias. Verdade, Pai. Não tem nada, irmão. Não tem nada que destrói o teu casamento. Satanás já tentou tanto destruir nós dois, não foi, pastor? Verdade, várias vezes. Mas já Deus é tentou fiel. tanto. Mas não conseguiu e nem vai conseguir. Quando Deus permitir que nós separamos, é que nem o William falou, nós vamos juntos. Verdade. Ele fala para mim, Olha. o dia que você morrer, eu quero que Deus me leva. Tá de Verdade. pé isso aí? É verdade. Glória a Eu Deus. já falo, o dia que você morrer, eu vou chorar muito. Eu vou ficar mais um pouquinho. E eu vou ficar mais um pouquinho por Ai, aqui. meu Eu tenho que Deus. fazer a obra. Continua a obra de Deus. Né? A obra não pode parar. Mas não é. Ai, Deus. Falar, a obra não pode parar. Não, mas é verdade, Glória a porque Deus. sem ele não Glória tem ao graça, Espírito né, Santo de irmãos? Deus. Então eu creio que Deus vai Verdade. levar nós dois juntos. Assim, é Deus que sabe todas as coisas, mas eu creio que sim. Deus é Porque fiel, Deus fala, né? quando Obrigado, terminar aqui na Jesus. terra, vai continuar lá no céu, não é? Glória a Então Deus, vamos Deus ter. sabe, né? Amém? A Débora falou assim, essa semana eu vou marcar Débora, o casamento Débora, a no mulher tá cartório. aí. Eita, glória aí, Glória ó. a Deus. Tá vendo? Que Amém. bênção. A Juliana pediu uma palavra também. Aleluia. Tá vendo aí, ó, Juliana? Glória a Deus. Porque é Deus que une, né, irmãos? Verdade. Deus que tira a palavra pra ela. Porque Deus é fiel. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Alguém pediu e Ah, apagou. Karine, o 3. É. E o Hélio Glória a parece que Deus. tinha pedido também mais alguma coisa. Aleluia. Pastor tem que olhar Glória a ali Deus. para aparecer. É, Aí apaga. Quem pediu o número pode pedir de novo, que estavam os dois, que a cabeça bate aqui. glória a Deus.
Pra Ju. Olha para Juliana, ó. Jesus é humilhado e agredido. Olha. E sucedeu que os soldados do governador conduziram Jesus ao pretório e agruparam todos a tropa ao redor dele. Despojaram-no de suas vestes e o cobriram com um manto vermelho vivo. Amém? Olha que Deus passou por você e por nós. Não é verdade? Ó, que benção, né? Deus é fiel. Explica para ela, porque entende nada, hein? Glória a Deus. Deus já pagou o preço, Juliana, por mim e por você. Amém? Então, Nada é por acaso. Verdade. As coisas de Deus não se desfaz do jeito que a gente quer. Verdade. Glória a Deus. Não se desfaz porque ele é o bom, né? Ele é o bom, não, ele é o ótimo. Verdade. Ele que manda. Que nem nós estamos falando dessa união nossa aqui. Aleluia. O William tem o livre-arbítrio de não me querer mais. E Deus nos deu o livre-arbítrio. E eu tenho o livre-arbítrio de não querer ele mais. Mas só que quem pode nos separar é só Jesus. Não é, pastor? Verdade. Que vai pagar um grande preço e não vai dar certo com ninguém. Não vai dar, então, por isso, vamos obedecer. Então, se conheceres a verdade é isso aqui, ó, a Bíblia. Por isso que é bom ler a Bíblia de vez em quando, não é? Verdade. Se conheceres a verdade vos libertará. Não é assim que Deus ensina, pastor? Sim, sim. E Deus, ninguém desmancha o que Deus começou. Ninguém. Porque ele é arquiteto. Verdade. Perfeito. E não tem arquiteto que nem Jesus. Haracantarabasturias 7. Quem está falando 7? A Débora pediu 7. Não tem, irmãos. Olha Aleluia. o que ele fez. Glória ele não a Deus. fez aquela vila de prédios que eu estou vendo ali. Não fez. Ele fez foi o mundo. Verdade. O mar. Você conhece algum arquiteto? Os céus. É tudo ele que fez, viu? Porque a terra era oca. Arabastu e canta lá abaixo. Verdade. Como tem gente que vai poder, acabou. Acabou nada, que é só Deus que vai falar. Acabou agora? Quero ver falar, acabou da frente de Deus, Deus presente. Porque onde estiver 2 ou 3, está escrito na Bíblia, eu só prego Bíblia, irmão, não é nada de mim, não. Onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, o que Jesus fala? Ali eu estarei. Verdade. Glória a Deus. Amém? Amém. Então pronto. Só Glória a acontece se Deus permitir. Glória a Deus. E Deus não vai permitir. Glória a Deus. Não Amém. é? Porque Verdade. ele fala que não vai. É verdade. Que ele não admite. Ele pagou o preço. Ele pagou preço alto. Não é de graça que ele vai te dar. A mulher chegar e falar, vou levar, vem comigo, vem. Eu sou mais nova, mais bonita. Vai que eu quero ver se vai resolver. Glória a E Deus vai deixar. Verdade. Vá. Deus Amém? é fiel. Olha, Aqui em Guarulhos tem um pastor, irmãos. Ele morreu enforcado. Ele traía a mulher dele, sabia? Traía. Morreu, aí começou a trair. Quando foi um dia, chegou lá e foi, ó. Morreu, acharam enforcado. E o bilhete lá. A esposa dele estava lá querendo pôr fim na vida dela. Aí a outra veio, para de ser boba, que ele estava te traindo com fulano assim, a outra pastora. Aí ela falou, olha, desviou dos caminhos do Senhor. Eu falei, agora que você tem que se encher do Espírito Santo para orar para essa mulher tomar vergonha na cara. Não é? O salário do As pecado pessoas é morte. fazem tudo errado, Verdade. porque o preço do pecado é a morte, irmão. É assim Amém? mesmo, Senhor. Glória a Isso é Deus. Deus. Obrigado, Jesus. Por isso que eu sirvo Deus, porque Ele faz justiça por mim e por vocês. Amém. Deus seja louvado. Glória a Deus. A Karine pediu número 3, né? A Débora o 7. O 3 diz assim, ó. O centurião havia ouvido falar de Jesus e por isso lhe enviou alguns líderes religiosos dos judeus, pedindo que fosse curar seu servo.
Olha o que Deus está falando, Amém. hein, Juliana? É que eu vou celebrar o casamento seu e do Paulinho. Arabasto. Vocês todos aí são testemunhos. Juliana, que eu estou falando com ela, é aquela dentista que está lá no... Como é que chama? Esqueci o nome. Amor, você também está ficando Esqueci o nome. velhinho, não lembra mais das coisas. Onde você está, Juliana? É do outro lado do mundo que ela está. Do outro lado. Lá perto da onde é a China, não é? É. China, porque é Schengen. Austrália. Ela pôs? Acho que é. Não, ela colocou, não. Tô lembrando aqui. Não, Acho Austrália era aquela outra lá, mandou coisa lá da Austrália mesmo, ela colocou. A Ana Wellington que colocou lá, Austrália, é Ah, o verdade. Wellington. O Arthur lembra. Amém. Lembra mais Ela que tá nós, lá é. na Austrália, Verdade. foi pra lá. Glória a Deus. Entendeu? Aí Deus falou que ela vai voltar pro Brasil e vai reatar o casamento dela e vai ser feliz. Glória vai a Deus. ter filhos com 40 anos. E daí? Tem saúde? Verdade. Amém? Se Amém. não tiver também, Deus já põe logo o menino na porta dela. Eu quero ver se ela pega ou não pega. É um casal, não é? Amém. Então, irmãos, nós somos isso aqui. Ó. O Davi dizia, nós somos um caco de... uma pedrinha, né? Nós somos uma pedrinha de areia na presença de Deus. É a pura verdade. Tá pensando que você é essa mulherona, grandona, loirona, que você é nada. Para Deus você é uma pedrinha de areia, essas areias que você vê na praia, não é? Glória a Deus. Davi falou. E é Amém, verdade. é verdade. Amém? Verdade. Entendeu o recado de Deus? Glória a Deus. Come essa palavra. Amém. Pastor. Nós lemos o da Karine, não foi agora? Eu não vi você ler Ó, nada. do 3 da Karine, ó. O centurião havia ouvido falar de Jesus e por isso lhe enviou alguns líderes religiosos dos judeus, pedindo que fosse curar o seu servo. Então, aproximando-se de Jesus, apelaram-lhe com muitas súplicas. Este é um homem que merece que lhe concedas esse favor. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. É verdade. É só pedir para ele, né? Deus é bom Ele demais. faz, ele pode. Glória a Deus. Ele pode. Irmãos, Deus tem dado cada livramento para nós, né, pastor? É verdade. Cada livramento. Ele tem feito milagres. Eu falei que eu vou contar meu testemunho. Está chegando o dia, está chegando a hora. É só Deus para fazer. Só Deus, porque depois ele ainda faz você ver. Tem umas pessoas que fazem, mas fica ali esperando Deus, né? Verdade. Outros começam a falar de você, jogar na tua cara, tirar paz. Mas ele Aleluia. fica ali. Deus faz situações. Nos tira, ele tira de qualquer embaraço. Porque ele tem poder, Deus é o libertador, ele cura câncer. Eu já vi mudo falar. Oh, glória a Deus. Há muito tempo, quando eu morava na Ponte Grande, tinha uns mudinhos. Família inteira, pastor, eu cantei, eles eram mudo. Aí eu peguei e orei para o mudinho. Falei, esse menino vai falar, em nome de Jesus. Aí a irmã dele, nunca me esqueço, chamava Paula, falou que ele estava falando. Ela era a única da família que falava. O Elvio está nessa live, ele lembra deles. Aí, quando é um dia, eu estou andando lá, vinha subindo do serviço, ele fez, ele gritava, você levava, você chegava bem perto de você e gritava, você levava susto. Oh, glória a Deus, aleluia, Jesus. Aí começou, blá, 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 blá. Aí eu falei, o que foi? Ele falou, estou falando. Ai, irmãos, eu fiquei tão feliz. Amém? E Deus, irmãos. Eu fiquei tão feliz que eu já estava para correr. Eu falei, esse menino vai me bater, porque ele era nervoso. Ele, não estou falando. Eu falei, amém. Então Deus faz.
Eu estava orando no monte, chega ver um irmão desse tamanhozinho, um homem era, eu te contei também, né? Uhum. Veio falando em língua, chegou até a mim, eu estava orando lá em cima, o homem subiu até lá. Falei, meu Deus, quando eu olhei assim, ele vinha vindo para o meu lado, eu falei, Jesus, o que é isso, Senhor da glória? Eu vi que era um homem. Ele tinha problema, irmão. Deus sabe que eu sou medrosa. Aí chegou perto de mim, falou assim, chocolate, mas esse cachorro também é chocolate. A água tá. Glória Aí a Deus. ele falou assim para mim, né? Me entregou um recado no ministério, falou ali que eu ia ficar viúva, mas que ele era comigo. Ele usou ele nunca vi aquele homem. Falei, ixi. Aí ele foi, você tem que receber no monte, quem que vai ser uma carne lá no monte, Deus derruba, não desce. Aí falou, eu falei, amém. Chorei, falou muito em línguas, eu não entendi, mas eu chorava. Aí não demorou uma semana. Então, Deus, ele avisa antes de acontecer, para a gente se consertar, para a gente entender que foi ele que fez. Amém? Para a gente não blasfemar. Amém? A minha irmã, quando meu cunhado morreu, como ela ficava desesperada e reclamava. Foi preciso a outra minha irmã, que Deus também já recolheu, falou, para com isso, como que esse homem te judiava? Você ainda está chorando desse jeito? Eu acho que a ficha dela caiu. Eu falei, hã? Então Deus recolhe, não pediu para ele ser salvo, ele foi salvo. O William ganhou ele para Jesus. Não foi? Você ganhou ele? Aceitou Jesus na semana, depois não aceitou hoje, foi batizado, né? Por exemplo, foi. Quando foi no outro dia já foi para o hospital e depois já morreu. Porque Deus faz, irmãos, é Deus. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus salvou ele e depois recolheu. Então vocês não se preocupam não que vocês estão na mão de Deus. É verdade. Sim. Amém? Deus sabe todas as coisas. Entendeu o recado? Então anda certo. Amém. Glória a Deus. Faz tudo certinho que Deus manda, que é só vitória. Verdade. Em nome do Senhor Jesus. O Josiel pediu o número 2, ó. Diz então, assim, Josiel pediu 2. Ó, contudo, quem suportará o dia da sua vinda? Ai! Ó, tá vendo? Quem permanecerá de pé quando ele surgir? Pois ele será como fogo do ourives e como o sabão do lavadeiro. Aleluia. Ora, ele se assentará como refinador e purificador de pedra. Glória a Deus. Amém? Olha Amém. Aqui a palavra que nós estávamos falando agora. Não é verdade? Deus faz. Deus não faz. É? E ninguém tem poder, ninguém consegue suportar a mão de Deus. Não é verdade? Ninguém consegue. Não aguenta. Glória a Deus. Puro. Darlene ou Débora? É Débora. A Débora deu 7. É. O 7 diz assim, ó. Os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento. Glória a Deus. E da sua boca os demais seres humanos devem procurar a instrução do Torá. Amém. Lei porque ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos. Amém. Pode sair, irmã Sônia. A irmã Sônia está pedindo solicitação para entrar. Amém, pastor? Aí a irmã sai e entra, né, pastor? Acho que vai desligar algum botão aqui, ó. Aleluia. A irmã Sônia disse que tem um testemunho para trás, chegou agora. Não é irmã Sônia, não. É irmã Sônia, eu li. Irmã Sônia, não. Missionária Sônia pedindo solicitação para entrar. Eu não sou doido. Mas não entrou, não. Então eu sou doido. Deixa eu ver. Ela saiu agora, né, William? Não, gente, não entrou, não. Vê aí no teu celular, pastor. Esse aqui não volta mais. Aí. Que eu vi a irmã Sônia pedindo solicitação para entrar. O William está falando que não, ele não vai dar. Depois, se for a senhora, só pode entrar. Ana Paula entrou aqui, ó. Ana Paula entrou no vídeo. Depois, irmã Sônia, a senhora... Se for a senhora entra. Aí a senhora pode pedir de novo, que aí a senhora entra. Amém? Glória. Porque Deus é fiel. Glória então, a Deus. Irmãos, o Espírito Santo de Deus. Lê o número 2 para a Fabiana. Número 2? Fabiana. Fala, Senhor. Aleluia.
Está Glória a pedindo Deus. o 2. E depois do 2 você lê o 3 também para ela. Ora, diz assim, ó. Está esta Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que ungiu com óleo perfumado o Senhor e lhes enxugou os pés com os próprios cabelos. Esse é o 2. Ah. A Ana Paula pediu uma palavra. Glória a Deus. Tira uma palavra para mim, irmã. Aleluia. Glória a Deus. Qual que você Como eu leio o 2 aqui, né? Que eu li, ó. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que ungiu com óleo perfumado. O Senhor, ele enxugou os pés com os próprios cabelos. Esse aqui é o 3 também, né? É. Assim sendo, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, eis que aquele a quem amas está enfermo. Amém. Deus é lindo, Deus é fiel, Glória a Deus é tremendo. Olha a Fabiana. Deus, Ele está muito feliz com você. Não importa o que falam de você. Porque você está muito feliz com Deus também. Glória a Deus, aleluia. Amém, Senhor. Deus, o amor que você tem por Ele, Ele está falando, filha, diga para ela que se compara o mesmo amor que Deus dá exemplo para a gente saber o que estamos falando. Amém? E quando Maria ungiu, né, os pés de Deus, ungiu os pés, ungiu o Senhor. Perfeito, Maria foi verdade. aquela que ungiu o Salvador. Aleluia, verdade, Amém? Senhor. Olha que coisa linda, Fabiana. Deus fala, diga para minha filha que eu amo e eu vou dar para ela sim. Eu não sei o que você Amém. pediu para Deus, você e Deus, e Ele manda te dizer que vai te dar sim. Glória a Deus. E vai fazer. Você não falou para a missionária divina, você não falou para o pastor William, você não falou para a tua pastora, nem para o teu pastor, se você tiver mais pastor por aí, vocês são cheios dos pastores. Você falou com Deus. Aleluia, glória a Deus. Nossa, se Amém. merece, eu quero. E Ele fala, e você merece e eu te dou. Amém. Amém? Ele Deus manda vai- eu te dizer isso. Obrigado, Jesus. Recebe e guarda no teu coração. Tira a palavra para Ana Paula, que está na hora de terminar. Verdade. Que horas são? Tirar para encerrar. Glória a Deus, é 9h10. Fala com ela, Senhor amado. Espírito Santo, o Senhor é Deus dos deuses, Senhor do Senhor. Olha, Deus a palavra puro e diz assim, ó, verdadeiro. Jesus no lugar de um bandido. Olha, Olha, Jesus no lugar de um bandido. Entretanto, sei que é tradição entre vós que devo dar liberdade a um prisioneiro por ocasião da Páscoa. Sendo assim, quereis que eu vos liberte o rei dos judeus? Então os judeus exclamaram outra vez, dizendo, não, esse homem não, mas sim Barrabás. Ora, Barrabás era um conhecido bandido. Amém. amém. Glória a Deus. Não é? Tá vendo? É verdade, é assim mesmo. Tudo Glória a Deus. tem o tempo de Deus. Não é? Verdade. Para tudo tem o tempo de Deus. Para tudo. Né? É verdade. Há tempo de parar, tempo de correr, né? Tempo de colher, tempo de sorrir, tempo de chorar. Aracanta, Verdade. Arabás. E é no tempo de Deus, e o melhor tempo é o tempo de Deus. Não é isso, pastor? É verdade. E muitos são aqueles que atiram pedra na gente, não é verdade? É. Muitos são aqueles que Tem que julgam, aguentar, né? Mas Deus, ele nos defende. E Deus, ele te defende. Amém? Amém. Ele é teu Glória Deus. a Deus. Ele é fiel. Amém? Amém. Glória a Deus. Terminou, pastor? 9h10 já. Vamos ter que encerrar, né? Deus Glória a Deus. seja Obrigado. eternamente louvado. Amém. Que live gostosa, né? Por mim, Glória a eu iria Deus. com essa live até meia-noite. Amém? Amém, Senhor. Deus, não se esqueça que Deus está contigo. Aleluia. Deus, Ele vê tudo. Ele pode tudo. Ralai, shui, Aleluia. decantarabasturiandas.
Deus, sim, homem, Deus vai ter um particular contigo. Oh, glória a Alabre Deus. astu e Aleluia. decanta ainda esta noite. Amém. Alabre astu e decomanai. Deus vai te mostrar que Ele é na tua vida. Amém? Amém. Porque Ele é fiel. Verdade. Porque Ele é. Obrigado, Deus. Amém? Amém. Deus não é falso, não. Deus, quando ama, ama. Acho que não era a irmã Sônia, não. Que ela não entrou até Não, agora, não. mas eu vi o nome dela. Deus, quando ama, ama. Né? Verdade. Então, Ele vai te mostrar Obrigado, que Ele te Senhor. ama. Amém? Deus abençoe a Que a todos. paz do grandemente. Senhor Jesus reina e vive para sempre nos seus lares Amém. e na sua vida. Em nome de Jesus. Fique em Glória a paz, Deus. Obrigado, porque Senhor. Deus é contigo. Deus é fiel. Amém? Darlene está falando, live abençoada. Everton, Deus tem uma surpresa para você. Amém, Amém? Senhor. Olha que bênção, hein? Glória a Deus. Eu Aleluia. creio, Senhor. Teu poder, Jesus. Deus seja louvado. Amém. Deus abençoe Glória a ao todos. Pai, ao grandemente. Filho e ao Santo Glória a Espírito Deus. de Deus. Ô pastor, se Deus é por nós, Quem será contra nós? tudo eu posso. Naquele que me fortalece. E operando Deus. Quem impedirá? O Senhor é o meu pastor. E nada nos faltará. Amém. Amém. Deus abençoe grandemente. Até domingo, se Deus quiser. quiser. Amanhã a gente não vai se ver nem se falar. Só se Deus permitir. Amém? Amém. Deus abençoe. Beijo, eu amo vocês em Cristo.